Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé a obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem falta em coisa alguma. E se de algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lances em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Amém. Pode fechar a tua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficar aqui. Amém? Amém. Irmãos, eu quero falar sobre um tema muito importante, um assunto muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode deixar ajeitar, né? Eu quero falar um assunto muito importante sobre a tentação. A tentação. Quando eu falo de tentação, eu quero falar sobre a tentação do inimigo para contra a igreja, para contra as pessoas. E quando eu entro neste assunto, nós acabamos de ler sobre Tiago dizendo: ficai-vos alegres. Olha isso. Ficai-vos felizes quando passares por várias tentações, pois as tentações que vocês passam simplesmente é para testar a sua fé ou a sua paciência, para testar a tua sabedoria, para ver quem é e como você vai se posicionar perante a tentação. Para nós entender melhor por que somos provados, por que tantas tentações, sendo que nós somos servos do Senhor, e mesmo que ainda não serve a Deus, mas está orando, teme a Deus, busca a Deus. Mas por que somos tentados? Porque Deus permite que o inimigo tente contra a nossa vida. Porque o próprio Deus permite que o próprio inimigo se levanta contra a nossa vida. É interessante dizer que o próprio Deus, ele permite, não só permite, o próprio Deus, ele dá autorização para o inimigo perseguir. Ele dá autorização para o inimigo se levantar contra nós. Aí você fala assim: isso é heresia, isso aí não existe. Existe. Para nós entendermos melhor, na vida de Jó, quem era Jó? A Bíblia descreve Jó como um homem reto, sincero e que se desviava da presença do mal. Jó não era apenas um garotinho mimado rico. Jó não era apenas um homem que tinha fazendas, que tinha gados, que tinha animais, que tinha 10 filhos lindos. Jó era um homem que andava sincero com Deus. Jó era um homem que andava bem com Deus. Ele andava tão bem com Deus. A sua casa era tão próspera. A família de Jó era tão abençoada. A riqueza de Jó era tão grande que a Bíblia diz que os seus filhos faziam festa todos os dias. Eles faziam festas. O primeiro fazia festa e convidava o restante. Eles iam para a festa, depois terminando a festa de um, o outro já fazia. Ou seja, eram totalmente ricos financeiramente. Mas Jó era aquele que era rico espiritualmente. Por mais que tinha as suas riquezas, mas Jó sabia que a maior riqueza era a salvação. Ele sabia que a maior riqueza é o prazer, é a alegria de estar diante de Deus. Glória a Deus. Agora entenda, a Bíblia descreve Jó como um reto, sincero, que se desviava da presença do mal. Mas como é que eu vou me explicar? O inimigo sair e ir até os céus. Porque a Bíblia diz que foi lá, a caminho do céu, que ele encontrou com Deus, conversando com os anjos. Ali ele vai e Deus perguntou: onde é que tu está, o que tem feito? Tem rodeado a terra, observado ali. E Deus fala: tem observado o meu servo Jó, aquele homem reto, sincero, que desvia do caminho do mal, que eu não vejo falha nenhuma. O inimigo falou: eu rodeei a terra, vi ele. Eu vi que ele é rico, eu vi que ele é bonito, eu vi que o filho dele é bonito, que ele tem tudo e que ele te serve de verdade. Porém, ele só te serve de verdade
Porque tu dá tudo para ele. Tu entrega tudo na mão dele. Toca nele. Tira o que é dele. Tira o ouro, tira a prata, tira as fazendas. E tu vai ver que ele vai negar. Então o Senhor fala, vai, pode tirar tudo, mas não toque nele. O inimigo vem com a fúria, desce na terra e já começa a tocar. Está lá Jó quietinho, quando pensa que não vê um servo e fala, olha, meu Senhor, aconteceu isso. Os animais morreram. Aconteceu isso, os seus filhos morreram. E chegou 4 mensageiros. Eu não quero falar o que foi, porque esse não é o tema. Mas os 4 mensageiros trouxe 4 notícias pesadas de morte, de destruição. Pensa aí, tá os filhos de Jó lá tudo comendo, festejando, comemorando debaixo de uma casa. E essa casa desaba e mata todos. Os 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Pensa aí, tá lá Jó, já ouviu a notícia dos filhos, ouviu a notícia dos animais que morreram. Está ele desesperado, mas não desesperado de murmuração, mas de tristeza. Está ele com o coração. Abala. Só que ele permaneceu sem murmurar. Ele permaneceu, ele ficou abalado a sua estrutura. Ele sentiu a dor, ele sentiu o impacto. Nós sentimos o impacto de uma notícia ruim que vem sobre nós. Nós sentimos o impacto de uma calúnia que vem sobre nós. E ele sentiu isso, mas ele ficou na forma que ele estava quieto, sem murmurar. E naquele momento o inimigo volta a falar com Deus. E Deus falou, viu lá, tu não tirou, tu não tocou, tu não tirou os filhos, tu não tirou tudo isso dele. Mas ele está lá, não murmurou, não falou nada. Aí foi na hora que o inimigo falou assim, ó, mas ele ainda está bem, toca na carne, toca nos ossos dele, coloca uma enfermidade. Olha só, um inimigo incentivando Deus, querendo ensinar Deus a fazer o trabalho, ou seja, o inimigo querendo que Deus faça o trabalho. Por quê? Porque o inimigo poderia, irmãos, ele ir diretamente em Jó e fazer tudo sem consultar Deus. Para você entender que antes que o inimigo te persegue, antes que o inimigo levante uma calúnia, ele pergunta a Deus primeiramente se ele pode te tocar, se ele pode te ferir. Ele tem que pedir permissão a Deus em primeiro lugar. Nenhuma folha cairá da terra ou da árvore se não for da permissão de Deus. O inimigo ele não consegue, não tem poder de tocar em ninguém se Deus não permitir. Ele não tem o poder de ferir ninguém se Deus não dá a permissão. Mas a pergunta é por que Deus permite? Por que Deus permite? Para você entender melhor, lá em Mateus capítulo 4, nós vamos ver o próprio inimigo tentando Jesus. Foi 3 vezes, 3 tentativas. Jesus está jejuando agora, sem comer pão, 40 dias e 40 noites. Jesus jejuando, sem comer pão, só bebia água. E aí o Espírito Santo de Deus, olha isso, pegou Jesus e levou, ao deserto para ser tentado. Quem levou? O Espírito Santo. Olha só, o Espírito de Deus levou para ser tentado. Ele não levou lá para livrar Jesus da tentação. Não levou Jesus ao deserto simplesmente para ele passar longe da tentação. Ele levou para ser tentado. Olha isso. Glória a Deus. Ele não levou Jesus porque poderia o Espírito falar assim, olha, já que Jesus... Presta atenção nisso aqui. Já que o Jesus, que eu e o Jesus somos um só, já que ele está jejuando, eu vou pegar ele e vou levar para o deserto. Que lá no deserto o inimigo não vai estar lá e não vai tentar ele. E ele vai poder jejuar tranquilo, sem perturbação. Não. Jesus foi levado pelo Espírito justamente porque tinha que ser tentado. Amém? É Deus que permite. Mas por que Deus permite? Deus quer testar ele, o inimigo? Deus quer testar a si próprio? Não, Deus quer que você entenda que você é capaz de resistir à tentação. Deus quer que você entenda que você é capaz. Olha só, o que aconteceu na vida de Jó não vai acontecer na vida de ninguém. Não, porque só Jó suportaria aquilo que ele suportou. Aleluia. Só Jó aguentava, só ele estava com paciência para aguentar. A Bíblia diz que Sansão na sua cegueira, foram furados os olhos de Sansão, prendeu ele diante de 2 colunas
o cabelo já estava cortado, já tinha perdido as forças. E naquele momento o Senhor disse, Sansão disse, Senhor, mais uma oportunidade. Me dê só mais uma vez a força para mim poder acabar com esses filisteus. Estava lá, pensa aí, lotado de filisteus, debaixo de uma casa, a casona com as colunas grossas, né? E ali botou lá o quê? Sansão diante de duas colunas que quando ele abre a mão chega nelas. Só que ele estava sem força, o cabelo cortado. A força não vinha do cabelo, claro, nós sabemos disso. Mas ele é nazireu de Deus. Se Deus falou não corte, se cortou a desobediência, é pecado, perde as forças. Quando Deus fala não faça isso, se você fizer, você está perdendo credibilidade. Ele disse que, Senhor, mais uma vez eu te peço, me dê força. O Senhor deu a força. E ele cego ainda. Quando o Senhor deu a força, ele começou a empurrar. Ele derrubou as duas colunas que estavam nas suas laterais. E a casa caiu. Sansão morreu? Morreu. Mas na sua morte ele matou todos os filisteus de uma só vez. Sansão matou mais filisteus. Para quem não sabe, os filisteus eram os inimigos de Deus. Era um povo que odiava Deus e pronto, merecia morrer. Deus que deu a ordem para matar. E ele conseguiu matar. Porque Deus deu. Agora entenda isso. Entenda isso. O Senhor, ele olha para mim, para você e ele fala, você suporta isso. E eu vou te colocar nessa situação. O Senhor vai olhar para a irmã e vai falar, olha, você não vai suportar o que aquela vai suportar. Então você não vou colocar este fardo, eu vou colocar em cima dessa. Porque ela está preparada para aguentar. A Bíblia diz assim, ó, Tiago disse, e se alegrai-vos quando caídes em várias tentações. Você sabe o que você tem que se estranhar? É se você está servindo a Deus, está fazendo a vontade do Senhor, está adorando, mas não está tendo nada, impedimento, não está tendo uma perseguição, não está tendo alguém se levantando contra a tua vida, estranho. Tem alguma coisa de errado aí. Porque os verdadeiros adoradores, infelizmente, eles são sujeitos a Jesus. Amém? Amém. Quem não passa prova e dificuldade é porque a vida não está bem com Deus. É porque não está pirraçando o inimigo. É porque não está incomodando o inferno. Tem muitas pessoas só se prosperando, só ganhando mais. Já observa isso. Você está lá buscando a Deus, servindo a Deus, subindo para o monte, orando, vigiando, e está sofrendo porque o inimigo está tentando contra a tua vida 24 horas. Aí você olha para alguém que você conhece, que talvez seja da mesma igreja, ou talvez seja um vizinho, ou talvez seja alguém da família, e você vê essa pessoa crescendo, prosperando, ganhando tudo. Aí você começa a murmurar e dizer, Senhor, por que aquela pessoa consegue e eu não consigo? Porque aquela pessoa parece que não passa por nada, só vê as bênçãos chegando na casa, só vê as bênçãos chegando, e às vezes você fala, e eu, Senhor, por que eu passo por isso? Mas tem que entender, você está sendo provada porque você está incomodando o inferno. E talvez aquela pessoa não está sendo porque não está dando motivo nenhum. Você percebe uma coisa? Quanto mais você busca a Deus, mais o inimigo se levanta contra a tua vida. Quanto mais você busca, mais o inimigo tenta. Agora, há um problema nisso tudo, porque nós não entendemos o que é a prova de Deus, nós não entendemos o que é a tentação. E quando vem na nossa vida a tentação, tem duas coisas, ou três coisas que nós fazemos. Uma das primeiras coisas que nós fazemos às vezes é murmurar a Deus, porque está passando por aquilo, mas não sabe dar graça a Deus e pedir força para resistir. Segunda coisa, quando acontece, às vezes nós esquecemos de orar a Deus e nós caímos na tentação. Nós caímos na pirraça. Por exemplo, tem algo que nós sabemos que é pecado. E nós estamos vendo, está nos atraindo. E aí eu pego, caio para dentro. Deixo a fraqueza me tomar e eu caio para dentro. Então, a primeira coisa é pedir a Deus força, né, para resistir. A segunda coisa é, se você... automaticamente você viu que está vindo uma tentação aí, e você já vai ter o discernimento para entender que aquilo não é bom para você, não caia naquilo. A terceira coisa, irmãos, nós temos que entender que a nossa salvação vale mais do que qualquer coisa. Eu quero que vocês compreendam uma coisa aqui. Eu não estou. Hoje eu poderia ministrar outra palavra para nós. Não, o Senhor está me levando nessa parte. Por quê? Eu vou contar um sonho que eu tive.
Olha isso. Eu sonhei um sonho rápido. Eu sonhei que eu estava numa casa e havia uma pessoa, uma mulher nessa casa. E essa pessoa, é até conhecida, meio de Marina e tal. E aí essa pessoa acendeu 2 cigarros. E ela acendendo 2 cigarros, ela pendurou esses 2 cigarros acesos, um no lado do outro, dentro de um bloco. E aí eu percebi que os 2 cigarros acesos, um desses cigarros começou a evaporar mais rápido, queimar mais rápido, enquanto o outro estava se apagando lentamente. E o que estava se apagando foi o que ela falou: esse aqui é para você. Aquele é meu e esse aqui é para você. Quando ela falou isso, eu percebi que os 2 estavam intactos, só que quando ela falou que este de lá, daqui é meu e aquele de lá seria para ela fumar, eu percebi que os 2 acesos, o que ela ia fumar estava sugando rapidamente, enquanto o meu estava se apagando toda hora. E aí se apagando toda hora que eu ia pegar para poder colocar na boca, se apagava. Até o momento que ela acendeu um fósforo, e deu um pedacinho só e me deu aquele negócio de acender. E eu fui lá e consegui acender. E eu coloquei na boca e eu comecei a fumar. E eu senti o gosto, como se eu estivesse fumando de verdade. Eu ali no sonho, sentindo o gosto todo do cigarro. E quando eu estava fumando, eu falava dessa forma: eu não aguentei. Servir a Deus é muito difícil. Eu falei isso no sonho. Servir a Deus é muito difícil. Eu não aguentei a tentação. Eu falava no sonho. Só que de repente eu fumando, eu falei: mas isso aqui não é para mim. Que gosto ruim. Eu comecei a sentir um gosto ruim e peguei, joguei fora e aí comecei a soprar para lá e falei no sonho com Deus: será que o Senhor vai me perdoar novamente? Aí eu fui começar a entender: o inimigo está doido para me ver no mundo novamente. O inimigo está doido para me colocar num tráfico, para quem não sabe que eu vim, novamente. Ele quer atrair as tentações passadas de volta para a minha vida. E quando eu percebi que a pessoa falou: esse que é seu e aquele é o meu, eu vi que o dela estava o fogo pegando e consumindo, e o meu estava se apagando, ou seja, o Espírito Santo já estava me alertando: não é para você. Toda hora que eu ia colocar a mão no sonho, se apagava. E o Senhor falava comigo dessa forma: lembre-se de onde você saiu, quem você era. E aí, quando eu acordei muito mais revoltado da vida que eu vivia antes. Mas no sonho, eu caí em tentação. Eu poderia usar meu sonho, que sonhou foi eu poderia usar aqui e falar: irmãos, eu vigiei no sonho, eu resisti à tentação. Não, pelo contrário, eu caí nela. Só que Deus me deu uma oportunidade, porque ali era apenas um sonho. Ou seja, antes de acontecer, o Senhor estava me alertando. Eu peguei. E se acontecer agora, eu já sei, já não queria mesmo, agora que eu não vou querer mesmo cair. Amém? Agora, por que Deus permitiu isso? Por quê? É porque o Senhor quer ver como é que eu sou? Não. O Senhor quer que eu veja como é que eu estou diante dele. Não é para ele me testar, porque ele sabe quem eu sou e como eu sou, as minhas forças, as minhas fraquezas. Quando o Senhor permite que o inimigo se levanta, usando alguém da tua família, da tua casa, dos seus vizinhos, não sei, um amigo, contra a tua vida, não é para ele te testar, para ver se você está afim, não. É para você se testar, para ver como é que é a sua posição. Glória a Deus. A mesma coisa eu falar, uma pessoa que saiu, uma pessoa que era violenta antigamente, que brigava quando bebia e tal, batia, e aí essa pessoa hoje se converte. Lá na frente o Senhor vai permitir alguém se levantar contra ele, para ver se ele realmente está mudado, ou se ele vai cair e querer quebrar no pau. Ou seja, Deus vai testar. Ele precisa entender como é que ele está aqui no Senhor. É um conserto. Agora, olha o Senhor dizer: se alegrai-vos em cair, ou se cair em várias tentações. Não é para você questionar, não é para você murmurar, é para você ser feliz. Quando você começar a ser provado, você tem que se alegrar. Não é fácil. Não é fácil você se alegrar diante de uma acusação. Não é fácil você se alegrar diante de uma perseguição. Não é fácil. Né? Eu fui perseguido tanto por esses dias que só Jesus na causa. Tem uma pessoa que nem fala comigo. Eu vi na esquina por esses dias. E aí eu fui ver, eu ia entrar, irmão, nessa rua aqui, eu ia entrar mesmo. A pessoa estava lá na frente. Estava na outra rua. Eu ia entrar nessa rua, já vim de casa para entrar nessa rua. Só que quando eu vi essa pessoa, eu pensei no meu coração: se eu entrar nessa rua, essa pessoa vai achar que eu entrei para evitar ela.
Aí vai odiar mais ainda. Irmãos, o que eu fiz? Eu fui até ela, e daí, paz do Senhor, tudo bem, como é que vai? E depois eu voltei e entrei na rua. Eu não fui para pirraçar, mas justamente para tirar. Porque se eu entrasse, o inimigo ia trabalhar mais ainda na mente dessa pessoa, e essa pessoa ia ficar muito mais odiada. Ou seja, viu eu vindo e eu entrei numa rua, como se eu estivesse evitando. Eu preferi chegar até lá, conversar, porque eu não tenho nada contra. Tem contra mim, mas eu não tenho nada contra. Amém? Irmãos, quando eu falo de tentação, a tentação ela vem de várias áreas e o inimigo ele sabe a fraqueza. É o que ele mais procura, é a nossa fraqueza, é o espinho na carne. Pedro tinha um espinho na carne e nós sabemos qual é o espinho da carne. Quem sabe o espinho da carne de Pedro? Perdão da Bíblia. Ninguém sabe não? Ignorante, valente, não levava desaforo para casa, por isso que ele cortou a orelha de Malco na hora. Ele era ignorante e na ignorância dele o inimigo foi lá e usou ele para ser ignorante contra Jesus, querendo impedir o Senhor Jesus de morrer na cruz. Primeira coisa. Segundo, irmãos, tem pessoas que o inimigo ele vai sondar o tempo todo para achar fraqueza. Quando ele acha uma fraqueza, por exemplo, na vida de homens que não aguentam ver uma mulher passando na rua, isso é uma fraqueza. O inimigo viu, pronto. Aí agora, todo dia o camarada vai permitir que alguém passa bem ali, pá. Uma mulher bonita, o que for, e se for uma mulher, um homem bonito, para a pessoa cobiçar, para a pessoa desejar, fraqueza na carne. E aí que está o problema, porque o inimigo sabe a fraqueza, e sabe que essa pessoa não vai conseguir resistir, a não ser se ela estiver realmente entendida da salvação dela, de vigiar. Aí a pessoa está ali quietinha, trabalhando, aí passa tal, aquela... Ele não vai buzinar para a pessoa não, mas vai olhar, vai desejar, né? O homem não, o homem ele vacila, né? Quando ele vê uma mulher passando, né? Não é o nosso caso não, irmãos, calma aqui. Quando ele vê uma mulher passando, ele olha e cria o pescoço. O irmão pecou, errou muito, cobiçou, adulterou naquele momento, né? Ele olha e tal. A mulher é diferente, a mulher vem aqui, deu uma olhada aqui e já foi. Tirou a xerox, estou olhando o camarada. Não é dessa forma? Ou seja, ele vai procurar uma pessoa que saiu do álcool, que era viciado em álcool, que era viciado em cachaça. O que vai acontecer? O inimigo vai colocar pessoas para oferecer a cachaça. O inimigo, não, entenda uma coisa, se você antigamente não bebia pinga, não era a sua fraqueza e você não gostava, para que ele vai colocar pinga na tua vida? Se você não gostava antes, ele vai colocar aquilo que você mais gostava no teu passado. Porque a intenção dele é te atrair novamente para o mundo. Amém? E é por isso que temos que vigiar o tempo todo. Vigiar e entender. Há as provações de Deus, mas também há consequências dos nossos atos. Irmãos, eu quero que você entenda. O pastor Valdeci já contou isso, eu já vou estar encerrando já. O pastor Valdeci contou algo uma vez, eu não sei que os irmãos vão lembrar desse algo que eu vou falar aqui. É a respeito de 2 pastores. Isso aí, eu vou crer que não era algo que aconteceu, mas é como se fosse uma simbologia, né? 2 pastores, né? Decidiram tirar umas férias. Você já ouviu isso aí, vai lembrar. Decidiu tirar umas férias. E esses 2 pastores planejou tudo, irmãos. Eram 2 pastores fiéis a Deus, homens de Deus, de oração, de busca, e amava as suas esposas. Zelava das suas esposas e não queria trair nem forma não, queria andar em santidade. O que eles fizeram? Nós vamos viajar, porém nós só vamos viajar nós 2, só vamos viajar os 2 pastores. Combinou um com o outro para viajar, ficar uns 30 dias fora. Aí o que acontece, irmãos? Quando eles estão planejando a viajar, conversou com a esposa liberou tudo certinho, conversou com a igreja, eles iam tirar o descanso deles merecido. Aí eles pensaram, vem cá, quem é que vai cozinhar para nós? Quem que vai limpar lá a casa para nós? Quem que vai arrumar as coisas para nós? Será que nós vamos ficar lá e... Não vai nem descansar, porque não vai ter que limpar, não vai ter que... Não, as mulheres trabalham, né? Não vai ter que fazer isso aqui, então não vai descansar. O que nós vamos fazer? Aí eles pensaram, nós não vamos levar a nossa esposa, né? Porque nós queremos descansar e tal, e também é só nós 2. Mas não vamos levar bem, né? Então eles pensaram assim, vamos chegar na igreja e vamos pegar uma irmã, a mais feia que tiver. Irmãos, é feio. Entenda aí. Irmãos, isso aqui ninguém... Estou chamando ninguém de feio, não. Entenda aqui. É só uma simbologia em questão de... Entendeu? Eu vou pegar aquela mulher mais... que tiver, né? Judiadinha e tal. E vamos levar.
Aí eles pegaram, irmão, arrumaram as malas, tudo certinho, e foi para essa viagem e levou essa irmã. A irmã não passava nem no pensamento deles, porque eles não cobiçavam. As mulheres deles eram bem mais atraentes, mais bonitas e tal, tudo bem. Aí chegou nessa viagem, irmãos, era para ficar 30 dias. E eles lá, tudo bem, né? Cuidando, né? Pescando, curtindo as férias. E a irmãzinha lá trabalhando, cozinhava, lavava a casa e tal. E dava comida para eles e tudo bem. E eles lá nas férias. Ainda faltava dias ainda. Não chegou nem um mês. Eles curtindo. De repente, um dos pastores chegou pro outro e falou: meu irmão, é melhor nós voltar para casa. Aí o pastor olhou assim: mas vem cá, não tá cedo. Não tem nem 15 dias que nós estamos aqui, não vai voltar? Por que você quer voltar para casa agora? Não, moço. Você sabe por que eu quero voltar? É porque a irmãzinha está ficando bonita. A irmãzinha não mudou em nada, irmãos. Estava do mesmo jeito. Porém, a falta da esposa, né? A demora dela ficando longe de casa, o inimigo começou a colocar. Chegou um tempo que a irmã, que eles não sentiam nada antes, nem passava no pensamento, começou a ser atraente. Aí que pega. Quando o diabo ele quer tentar a nossa vida, ele não é só vai ser as belezas todas. Não, ele vai colocar pessoas. Né? Vai colocar situações, mesmo que aquelas situações ninguém queira, né? Mesmo que seja um álcool que ninguém quer beber, ele vai colocar para poder. Chega um momento que, de tanta tentação, ele piaçar, se nós não vigiar, aquele trem que nós não bebíamos antes, vai ser a melhor coisa do mundo. Amém? E é por isso que nós temos que estar atentos. Quando o diabo quer derrubar alguém, tem coisas tão improváveis, coisas tão inúteis, se torna uma arma muito grande na mão dele. Aí que nós ficamos enganados, achando que o diabo vai vir, né? Daquela forma, ele vem de outra. Achando que o bichão vai vir lá com aquela cara feia para nós correr dele. Ele vai vir totalmente diferente, vai vir uma beleza linda, vai vir de uma forma que vai chamar nossa atenção. E mesmo que nós não gostamos daquilo ali, o diabo vai pirraçar tanto que nós vai passar mal. Aí você fala: isso é mentira, é mentira. Tem pessoas que não gostavam de fumar, o diabo, até o fedor, até o mau cheiro do cigarro. O diabo foi lá e falou: até que essa pessoa é viciada, hoje não consegue largar. Porque o inimigo persistiu e essa pessoa não entendeu. Acabou pecando contra Deus. Amém? Amém. Jesus, para me encerrar agora, por que Jesus foi tentado? É Deus, Jesus é Deus. Né? 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele poderia, não abrir a boca, expulsar o demônio na hora, porque o demônio foi lá no deserto, chegou lá e tentou Jesus por 3 vezes. Primeira coisa é: se você é filho de Deus mesmo, pega essa pedra e transforma em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá um, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Forte. Né? Segunda tentação, levou Jesus lá no alto do templo e disse: pula daqui que está escrito que se tu pular, né, vai vir 2 anjos, Deus vai enviar os anjos, vai te pegar, vai te segurar, vai te levantar e você vai voar. Tudo bem. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus de forma alguma, somente ele se virá, não tentarás ele. Aí vai lá, levou no alto monte, chegou lá, mostrou todas as tentações do mundo, riqueza, né, prostituição, dinheiro, bebidas, tal, farra, tudo que não presta. E disse: se você me adorar aqui, ó filho de não sei de quem, se você me adorar aqui, tudo isso vai ser seu. Ele disse: adorará somente o Senhor teu Deus, somente ele se virá. Ou seja, 3 tentações. Verdade, só que entenda, ele poderia expulsar o demônio na primeira tentação, antes que o inimigo tentasse ele. Mas ele não fez isso. Ele poderia expulsar o demônio e repreender, porque ele tem um poder, ele é o poder, na segunda tentação, mas ele não fez isso. Ele esperou as 3 tentações. Por quê? Porque ele queria mostrar para nós que nós temos como resistir e vigiar. Ele queria mostrar para nós que quando alguma coisa acontecer, fique na base da palavra, repreenda no nome do Senhor Jesus, use a palavra e entender. Você sabe o que o inimigo mais quer contra a nossa vida? É falar: você não é digno da salvação, você é inútil para Deus, você é imprestável. Essa é a palavra que ele quer. E é por isso que nós temos que usar a palavra e falar: ei, o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, os pequenos para confundir os grandes.
Amém? O Senhor pegou o lixo do monturo para colocar entre os príncipes. E é por isso que nós temos que estar ligados e arraizados na palavra. Amém? Para quando o inimigo vir tentar, nós sabemos defender. Defender como? Pega a espada e desce nas orelhas. Mas é lento, viu, né? Bateu não. Não bate não. Que... Amém? Amém. Quem se coloca de pé? Glória a Deus. Então, irmãos, é vigiar.